Olá, me chamo Léo Jung e a minha missão aqui é mostrar para você como organizar a sua empresa com uma gestão eficiente, acelerar as suas vendas e assim potencializar o seu negócio de uma forma que ele nunca mais pare de crescer. É isso mesmo, o que eu vou te apresentar agora é o PROAN, o Programa de Organização e Aceleração de Negócios da Gesconver, que vai ajudar você a ter lucro, liberdade e também transformar o seu negócio no seu maior patrimônio. E esse programa de organização e aceleração de negócios é exatamente o que diz o nome. Primeiro organizar a sua empresa e aí sim acelerar as vendas, porque aí ela já vai estar preparada para crescer. E o melhor de tudo é você que vai ter a capacidade de fazer isso e aplicar isso no negócio. Então o programa ele é para quem? Ele é para o empresário que quer ter mais lucro, quer ter mais resultados, quer tirar a mão da massa. Ele é para o gestor, para o funcionário que quer entender um negócio de ponta a ponta, quer ser o braço direito do seu chefe, quer também implantar uma gestão eficiente no negócio. E acredite, você é gestor, funcionário, uma pessoa como você é tudo que toda empresa e todo empresário sonha e precisa. Então acredite, isso vai ser muito útil para você também. E você, querido amigo vendedor, você aqui vai aprender como vender mais por meio de técnicas e estratégias de vendas e marketing. Além disso, o programa ele serve para praticamente todos os tipos de empresa. Então nós temos membros de todas as áreas de atuação, de serviços, de comércio e de indústria. Então você que tem um negócio muito dependente de você, que só funciona com você, onde você é refém do negócio ou o negócio é seu refém, você trabalha às vezes 10, 12 horas por dia, às vezes até mais. Acredite, isso não é normal. Aqui você vai mudar isso. Você que não tem processos de gestão e controles eficientes, você que não tem uma gestão organizada, profissional, automatizada, você que não tem produtividade, passa o dia todo apagando incêndio e parece mais um bombeiro do que um empresário produzindo resultados. E para você que quer aprender a tirar a mão da massa, delegar tarefas e funções, estruturar a sua empresa, ter mais tempo para se preocupar com os resultados, ou até mesmo ter mais tempo para ter mais qualidade de vida para você mesmo, com a sua família, para viajar, para produzir mais e melhor, ou para você que até vende bem, mas quando chega o final do mês não sabe aonde foi parar o dinheiro, ou para quem simplesmente quer aumentar suas vendas, alavancar suas vendas e também deseja lucrar mais. Então, para você que quer resolver esses problemas, tem esses desejos, tem esses objetivos, sim, é para você. Tá, mas Léo, então o programa é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Ele não é para quem acha que isso aqui é uma fórmula mágica. O programa é rico, conta com uma estrutura, com um time de professores incrível que você já vai conhecer. Só que você precisa fazer a sua parte. Então, para você que simplesmente quer ter resultado sem precisar fazer nada para isso, desculpa, não é para você. E também para quem acha que tá bom assim, tá ganhando bem, tá vivendo bem, não quer crescer, não é para você. Ah, mas Léo, eu tô bem, minha empresa tá bem, eu não quero mais crescer. Tudo bem, talvez não seja para você também. Mas se você tá estagnado e tá satisfeito, tá conformado assim, tudo bem para você. Mas eu tenho péssimas notícias. Porque na vida e também nos negócios, nós nunca estamos parados, sempre estamos progredindo ou regredindo. Então, se você é do time que não quer crescer, infelizmente, tenho péssimas notícias para você. E eu sei que talvez até pareça bom demais para ser verdade, mas dá uma olhada aí no que apenas alguns de nossos membros que já participaram do programa têm para te falar. A minha empresa era uma bagunça, literalmente uma bagunça. Eu era quem cuidava do financeiro, quem cuidava da agenda, quem cuidava da limpeza, enfim, eu era tudo na minha empresa. Até certo ponto isso foi extremamente bom,
Porém, em algum momento eu percebi que a minha empresa estava realmente virando uma bagunça e foi aí que eu procurei o programa. Conversei com o Léo, trocamos uma ideia e dentro do programa organizamos tudo o que precisava ser organizado na minha empresa. Hoje já somos em 4 pessoas na empresa e eu estou extremamente grata pelo programa por perceber o crescimento que a minha empresa teve de lá para cá. Já começamos a organizar negócio de estoque e melhorou muito a venda. Tu vai lá e renova, tu vê um sistema diferente, tu vê que dá para trabalhar de uma forma diferente, então tudo soma. E aplicar aqui, hoje já com muitas melhorias, né? Para que eu conseguisse entender um pouco mais do meu financeiro. Tipo, separar um pouco o que era da empresa, o que é meu, montar planilhas, que é um trabalho bem importante, saber o que entra, saber o que sai, saber o que é meu, saber o que é da empresa. Durante o curso, que a gente vai montando planilhas, vai aprendendo a trabalhar com ela. Me agregou muito nos conhecimentos, tanto como gestora como na área de vendas, e eu já percebo bons resultados dentro da empresa. O investimento praticamente já está dando retorno, já valeu a pena o investimento. Aprendizado maior, né? Então a gente até conseguiu já passar nas primeiras aulas, a gente já conseguiu passar para nossa empresa, né? Algumas técnicas, né? De passar para os funcionários, administração. Então só agradecer aí de ter a oportunidade de ter mais um conhecimento aí e poder praticar na nossa empresa aí. Os processos são simples, uma didática muito fácil. Houve um aumento na nossa produção assim que conseguimos colocar todos os processos em ação. A escola tem professores muito bem capacitados, doutores e grandes gestores, né? Doutores em administração e grandes gestores. E eu sinto orgulho de fazer parte dessa escola que vem nos ajudando tanto no crescimento e no desenvolvimento da nossa empresa. Bom, o meu objetivo no programa oferecido pelo Léo inicialmente era apenas de organizar financeiramente o meu escritório, transformando ele numa empresa. Porém, o programa me ofereceu ferramentas valiosas para ampliar a minha visão de negócio. Efetuamos planejamento, organizamos as rotinas, departamentos. Com as informações eu fui capaz de delegar funções e implementar ferramentas simples de gestão e controle financeiro. Então, com todo o conhecimento adquirido no programa, eu tive a possibilidade de aplicação imediata e os resultados eu já venho colhendo em pouco menos de 3 meses de implantação. Só tenho a agradecer então ao Léo pelo convite de participar do programa, que com certeza veio para fortalecer e solidificar o meu negócio e a minha atuação profissional. É um treinamento muito bom, muito sério. Se for aplicado, realmente traz resultados muito eficientes. O principal foco é organizar a empresa para depois ter um crescimento sustentável. Vocês vão ver, como eu, que existem realmente muitas oportunidades. Para mim foi bastante produtivo, né? Tivemos uma nova visão, né? Quanto à questão da importância de levar bem controlado, fazer os controles, né? Entradas, saídas, né? Processo de organização da empresa também, né? E tem nos ajudado muito, né? Muitas planilhas que a gente acabou adaptando à nossa realidade, né? E fazendo que pudesse desenvolver um trabalho ainda melhor, né? Com os conhecimentos adquiridos aí durante o curso. Se eu pudesse dar um conselho, pegue esse curso, o material é maravilhoso e não se encontra tantos materiais com exemplos do dia a dia, com um passo a passo de como seguir uma boa administração e obter resultados na sua empresa ou no seu negócio. É muito importante, é bem bacana o curso, é bem bacana poder participar do grupo. Super indico para vocês, para quem estiver aí pensando em fazer, é de muita valia o curso. E eu super indico para quem quiser fazer. Então, eu digo de coração para todo mundo que tiver a oportunidade de fazer o programa, que faça bom proveito, porque com certeza vai ser um valor extremamente bem investido na tua empresa. Foi um curso muito bom. Então, recomendo aí, top de um curso aí. E esses foram apenas alguns resultados de alguns de nossos membros
que você também pode ter. E é claro, você também pode ir muito mais longe. Mas agora que você já viu que o programa realmente funciona, deixa eu contar para você como que tudo isso realmente começou. E foram, na verdade, mais de 10 anos resumidos em trabalho, estudo e família. Foi sincronizando tudo isso ao longo de 10 anos que eu percebi essa necessidade, não só nas empresas, mas também na vida das pessoas. Isso tudo começou quando eu tinha 17 anos e tive o meu primeiro emprego de vendedor, função na qual eu trabalhei por 6 anos e vendi milhões de reais ao longo desses 6 anos como vendedor. Então eu tinha uma carreira muito promissora na área de vendas. Porém, eu recebi um chamado com 23 anos apenas para ser gestor de uma grande empresa que faturava, na época, 20 milhões de reais por ano e depois veio a faturar 50 milhões de reais por ano. Resumindo, em cerca de 4 anos nessa empresa, eu gerenciei mais de 300 milhões de reais, centenas de projetos e centenas de pessoas. E hoje é muito bonito, é muito fácil eu chegar e contar a minha história e dizer que fui vendedor e vendi milhões, que fui gestor e gerenciei milhões e que também ainda construí a minha família e que hoje eu sou empresário. Hoje é muito bonito, muito fácil falar isso, mas a verdade é que essa trajetória, esse caminho não foi nada fácil e foi cheio de desafios. Isso porque eu sempre tive que conciliar justamente esses 3 elementos de trabalho, estudos e família, porque eu fui pai muito cedo, com 20 anos, sempre também tive esse compromisso com o trabalho, sempre também busquei estudar mais para sempre conseguir melhorar de vida, dar uma vida melhor para minha família. Então, ao longo desse tempo também tive várias formações, formação em engenharia civil, pós-graduação em engenharia de produção, administração financeira, várias certificações também em vendas e marketing. Então foram 10 anos realmente bem desafiadores, porque tudo isso começou lá atrás, quando eu tinha 17 anos, e a minha mãe chegou numa loja e pediu assim: "Ei, tem algum serviço para ele aqui? Pode ser até de vendedor." Você talvez até já conheça, né, algumas histórias parecidas, e comigo foi exatamente dessa forma. Então foi assim que eu comecei trabalhando como vendedor. Não sabia vender, não gostava de vender e eu até já queria sair da empresa logo nos primeiros meses. Porém, quando eu estava planejando sair, eu acabei comprando um carro em 48 parcelas e me obriguei a ficar nesse trabalho. E mais, para conseguir pagar a parcela do carro, porque eu era um vendedor comissionado, eu tinha que vender mais. Então, eu me obriguei a aprender a vender. E eu aprendi e me tornei um excelente vendedor. E aí, quando eu já estava craque na venda, estava já um bom vendedor, tinha uma carreira promissora, aí eu recebi um chamado a uma missão que foi ser gestor de uma empresa. E aí, adivinha? Eu não sabia gerenciar quase nada. Então, com 23 anos, eu recebi essa missão de ser gestor de uma grande empresa que faturava 20 milhões na época, depois veio a faturar 50 milhões de reais. E aí eu recebi esse convite para ser gestor e não sabia gerenciar. Então pensei, bom, quando eu era vendedor, eu não sabia vender, aprendi e deu certo. Agora que eu sou gestor, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aprender a gerenciar e tá tudo bem, vai dar certo de novo. E realmente para mim isso não era um problema. Só que eu achei que isso era o problema num primeiro momento. Mas a verdade é que depois que eu aceitei esse desafio, é que eu vi e cheguei nessa empresa e vi que o problema era muito maior. Que não era simplesmente eu chegar numa empresa funcionando e começar a vender, como eu tinha feito lá atrás. Mas sim, eu cheguei numa empresa que não estava muito bem das pernas, como a gente diz por aqui, não tinha caixa, não tinha organização, não tinha processos, não tinha essa estrutura organizacional
né, de departamentos, setores, funções, processos bem definida, e eu seria o responsável por organizar tudo isso. Então era sim uma empresa que faturava milhões, porém era uma empresa sem toda essa organização, uma empresa familiar que depois deixou de ser familiar e que ficou sem caixa e que o mercado mudou nesse tempo e que todo o modelo de negócio teve que ser readaptado também. Então foram várias coisas que aconteceram que prejudicaram a empresa logo na minha chegada. E aí eu, que achava que o problema era só eu não saber gestão, sendo que eu teria que ser um gestor, eu vi que o problema era bem maior e que eu seria um responsável por fazer aquela grande empresa continuar funcionando depois de tudo isso. E aí, com o passar dos anos, o que eu fui fazendo era o que eu já fazia, sincronizar trabalho, estudos e família. Inclusive, a minha família aumentou, né? Eu tive mais um filho e tive que continuar estudando para que eu conseguisse dar conta do recado e continuar trabalhando horas e horas e horas e horas por dia para eu conseguir fazer tudo aquilo funcionar, até porque os processos todos ou começavam ou terminavam comigo e eu exigia as coisas bem feitas. Então naquela empresa não tinha nenhum sistema, era tudo feito na mão, no papel e na caneta. Então imagina você controlar tantos milhões no papel e na caneta, era impossível. A gente implantou um sistema, criei esses processos e assim aos poucos fui fazendo as coisas funcionar. Fui também implantando uma cultura, uma nova cultura na empresa, cultura de processos, cultura de resultados principalmente, porque era um negócio que tinha uma margem muito boa lá atrás, então simplesmente entrava mais dinheiro do que saía e estava tudo bem, porque dava lucro afinal das contas, mas como o mercado mudou, o negócio mudou, veio mais concorrências, a empresa teve que se readaptar. E aí, com o passar do tempo, eu consegui reorganizar a empresa. Fui pegando a confiança do dono, o dono foi confiando em mim e eu consegui fazer toda essa estruturação, revalidar o negócio e fazer com que ele pudesse se manter. Acontece que ao longo de todo esse processo, aconteceu que eu fiquei refém da empresa e a empresa ficou minha refém, o que não é nada bom para nenhuma das partes. E aí você deve estar pensando, tá, Léo, mas você é tão novo assim, ou talvez não porque a careca entrega um pouco, né? Você é tão novo assim, conseguiu conciliar trabalho, estudos, construir a tua família, reestruturar toda uma empresa, ou você está mentindo ou você ficou quase louco. E a resposta é que sim, eu fiquei quase louco. Tive que fazer terapia, ir no psiquiatra, tudo isso durante esse processo, porque realmente o trabalho me sobrecarregou demais. Ainda no meio disso tudo, teve a pandemia que dificultou bastante o processo, prejudicou bastante o negócio também. E foi aí, depois de tudo isso, onde eu estava literalmente quase louco, que eu decidi contratar a melhor consultoria do Brasil para me ajudar nessa missão. Porque eu via que eu já tinha feito muita coisa, mas que eu tinha chegado no meu limite e que eu precisava de ajuda para continuar. Então a gente contratou essa consultoria. A consultoria foi até a empresa, conheceu a empresa, apresentei o trabalho, apresentei de onde que saiu a empresa, né, quando eu cheguei, como ela estava, até onde nós já tínhamos chegado, que ela faturava 20 milhões, passou a faturar 50 milhões, que não tinha processos, passou a ter processos, não tinha sistema, passou a ter sistema. Enfim, a gente fez todo um mapeamento, todo um histórico, uma análise, e o que a consultoria disse para mim foi simplesmente parabéns. Eles me falaram o seguinte: parabéns pelo teu trabalho, porque se não fosse esse trabalho, talvez a empresa nem estaria mais de pé. Então eu contratei a melhor consultoria do Brasil para me ajudar, e o que eles falaram foi dar os parabéns, foi validar o que eu tinha feito
e, claro, a implantação de algumas outras melhorias que também depois acabaram sendo muito importantes e que também somaram muito no meu aprendizado. E o principal de tudo, eles me falaram uma coisa que eu ainda não sabia, que era delegar tarefas. Porque eu falei para eles que eu não tinha como delegar. O financeiro era comigo, que eu não tinha como delegar para outra pessoa movimentar milhões e gerir as pessoas e gerir os projetos, e eles falaram que sim, era possível. E eles colocaram isso na minha cabeça. Eu reestruturei os processos, os procedimentos, criei as instruções de trabalho, contratei as pessoas certas e consegui delegar de uma forma que nem eu ficasse refém da empresa, nem a empresa ficasse minha refém. E o melhor de tudo, a empresa estava funcionando muito melhor do que antes e foi uma coisa que eu só consegui pensar, só consegui fazer graças a eles que vieram me ajudar e principalmente mudar a minha mentalidade e mostrar que era possível. E aí, resumindo, o óbvio precisou ser dito. Eles me mostraram que eu tinha que delegar. Só que mesmo assim, isso não era o suficiente. Eu precisava entender o que delegar, quando delegar, para quem delegar. Delegar o trabalho operacional ou gerencial. Como que criar esses processos para conseguir delegar. Então tudo isso foi fazendo a diferença. E depois que eu consegui colocar isso em prática, foi que não só a empresa mudou, mas principalmente a minha vida mudou. E foi aí que eu passei a ter tempo para pensar em outras coisas além dessa empresa. E que eu percebi que todo o meu estudo, somado a toda a minha experiência no mercado de trabalho, nas trincheiras mesmo, como a gente diz, é que eu poderia também ter o meu próprio negócio e que eu poderia principalmente também ajudar várias outras pessoas, vários outros empresários, várias outras empresas, vários outros profissionais com esse meu conhecimento. E aí comecei a prestar algumas consultorias que começaram a dar muitos resultados, os clientes aprovaram muito, porém a consultoria a gente sabe que é um trabalho mais caro, que é um serviço que nem todos têm acesso e que também às vezes pode ser até mais demorado. Então eu pensei, como que eu posso ajudar mais pessoas e alcançar mais pessoas com esse conhecimento? Foi então que eu pensei em criar um curso. E até aí a ideia já estava boa, mas eu pensei, por que criar só um curso como todo mundo? E me limitar só ao meu conhecimento, que sim, modéstia à parte, já é muito bom. Mas por que eu não monto uma escola, contrato mais pessoas, mais professores, cada um especialista na sua área, no seu tema, no seu tipo de conteúdo, com a sua experiência, seja na vida universitária, seja nos estudos, ou seja principalmente no mercado de trabalho e também no mundo dos negócios como empresário. E foi isso que eu fiz, foi assim que surgiu o ProAn e é por isso que agora você está tendo essa oportunidade aqui. E não para por aí, porque hoje a maioria dos conteúdos voltados para gestão e vendas e negócios que se vê por aí são conteúdos onde são voltados para médias e grandes empresas, principalmente. Sempre conteúdos de nível mais estratégico, não é mesmo? E aqui nós focamos mais nas pequenas empresas, nos pequenos negócios. E não só oferecemos também o conteúdo estratégico, mas principalmente conteúdos de nível operacional e gerencial, além, claro, de todas as habilidades e também todas as ferramentas necessárias para que você consiga aplicar todo o conhecimento no seu negócio. Aí você me diz, não, Léo, mas isso é conversa fiada, você não quer ajudar ninguém, você quer ganhar dinheiro. Ei, calma aí, é claro que eu quero ganhar um dinheiro, aliás, eu preciso ganhar dinheiro, não é? Mas eu tenho uma filosofia de uma frase do Zig Ziglar que você já deve ter escutado, talvez, que diz assim, você pode chegar aonde você quiser se ajudar as outras pessoas a chegarem aonde elas querem chegar. Em outras palavras,
eu posso chegar muito longe se eu ajudar você a chegar longe. Então sim, eu quero chegar longe e eu sei que você também quer chegar longe. Então sim, isso aqui é para você. Tenha certeza de que isso vai te ajudar muito e eu vou te mostrar como agora. Então hoje, se você trabalha, por exemplo, sem um modelo de negócio definido, sem um planejamento estratégico, não é? Onde você simplesmente vai lá, abre as portas do teu estabelecimento ou fica lá disponível de alguma forma para o seu cliente e espera as coisas acontecerem, espera o cliente entrar, espera o telefone tocar, espera alguém chamar na rede social, alguém chamar no WhatsApp para daí sim vender, você está contando mais com a sorte do que tendo juízo, do que tendo planejamento para fazer as coisas acontecerem. Então você precisa ter um modelo de negócio estruturado, você precisa saber como o seu próprio negócio funciona, fazer com que ele funcione de forma autogerenciável e também ter um processo de vendas eficiente. Você não pode ser aquela empresa, aquela pessoa sem rumo, né? Que, como eu sempre falo, que deixa acontecer. Você tem que ser a pessoa que faz acontecer e que não abre as portas e espera os clientes entrarem, mas que faz os clientes entrarem, chama os clientes, dá motivo para eles entrar e, mais que isso, dá motivo para eles voltar. E quando voltam, voltam bem acompanhados. E o seu negócio está tão pronto a ponto de você conseguir replicar ele. Para quê? Para conseguir crescer ou simplesmente crescer de onde você já está, e você vai entender muito melhor isso. Então você tem que ter esse planejamento estratégico de saber primeiro montar um modelo de negócio, estruturar e também olhar para a tua empresa e entender como tua empresa vai estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, que metas, que indicadores que você precisa medir para que você saiba se você está chegando nesses resultados ou não. Então você também ser aquela pessoa centralizadora, né? Que muitas vezes até se orgulha e bate no peito e diz assim, não, porque o meu negócio só funciona comigo. Então isso não é nenhum motivo de orgulho. A gente precisa saber delegar as tarefas. Nós não podemos ser reféns do próprio negócio, como eu já fui lá atrás e contei a minha história. Então a empresa ela não pode só funcionar com você. Tem que funcionar sem você também, mas claro, se você está lá, ela vai funcionar ainda melhor. Então você também não pode ser aquela pessoa desorganizada, né, que não tem números, não tem metas, não tem um histórico para ver e comparar meses anteriores, anos anteriores, ter uma visão de futuro, planejar o futuro da tua empresa, do teu negócio, não ter o controle de tudo isso. Ou você ser aquela empresa que entra mais dinheiro que sai e está tudo bem, porque ela está dando lucro. Ótimo, está dando lucro, mas qualquer pessoa sabe que no futebol quem faz mais gol ganha. Da mesma forma que numa empresa onde entra mais dinheiro do que sai, ela também se mantém. Mas aí eu te pergunto, quem tem mais chances de dar certo? Um time que entra para ganhar e treina para ganhar e faz aquilo acontecer, ou um time que simplesmente entra e conta com a sorte? Ele ganha às vezes também, mas a chance de ganhar é maior de quem? Pensa um pouquinho aí. Ou você que vende bem, mas no final do mês não sobra nada e você não sabe para onde foi o dinheiro? Será que a sua precificação não está errada? Será que você está trabalhando com a margem correta? Afinal, você sabe o que é margem? Margem de lucro, margem de contribuição, como aplicar cada uma delas no preço do seu produto ou serviço. Ou você que já está acomodado, que já está ganhando dinheiro, e que bom que está ganhando dinheiro, mas tem que ter mais ambição, tem que querer crescer. Lembre do que eu falei lá atrás, na vida e nos negócios a gente nunca está parado, ou está progredindo ou está regredindo. Então se você está acomodado, sem ambição, péssimas notícias, mas você não está parado, mas sim regredindo. Então repensa isso daí. E para finalizar, você também não pode ser aquela pessoa ou aquela empresa que foca só no concorrente.
Você precisa focar no concorrente, sim, é muito importante, mas não só no concorrente. Porque se você só focar no concorrente, você vai estar sempre atrás do concorrente. Ele vai fazer primeiro e você vai tentar se manter no nível dele. Mas se você conseguir focar no produto e focar no cliente, aí sim você vai estar à frente do concorrente. E agora quem vai buscar alcançar o seu nível é o próprio concorrente, tá? Então isso também você precisa tomar bastante cuidado. Então por esses caminhos você não deve ir. Não é o melhor caminho para se seguir. Beleza? Tá, Léo, então agora você já falou o jeito errado. Qual que é o jeito certo então? O jeito certo, ou o melhor jeito, não é? Para não dizer que existe um jeito certo e um jeito errado. O melhor jeito, a melhor forma é essa que eu vou te mostrar agora. Primeiro de tudo, então, você precisa ter um modelo de negócio, tá? Esse aqui é quem? Esse aqui é o João do sorvete. Quanto vale o modelo de negócio ou o negócio do João do sorvete? Quase nada, porque qualquer um vai lá e compra um carinho, compra lá uma caixa de picolé e sai vendendo por aí por mais caro do que comprou, do que pagou, certo? Então, é um negócio? É, dá dinheiro? Dá, mas não é um modelo de negócio, um negócio estruturado. Então, como o João poderia fazer para transformar esse negócio dele, essa renda dele, em um modelo de negócio de verdade? Ele poderia abrir uma indústria de sorvetes, onde ele iria fabricar e distribuir para revender esses sorvetes. Ele poderia simplesmente melhorar o seu produto e focar em outro público, de forma que ele iria conseguir também atingir mais resultados, porque ele iria conseguir cobrar mais caro e com uma margem bem maior para um público que poderia pagar. Ou ele poderia simplesmente continuar fazendo exatamente o que ele já faz, porém estruturando isso com processos e pessoas, de forma que o João seria o proprietário, o gestor de tudo isso, e ele iria contratar outras pessoas, comprar mais carinhos, comprar um estoque maior, por um preço mais baixo, atender mais praias e aí pagar essas pessoas e ficar com a margem de lucro para ele. Então, essas aqui são apenas algumas formas, alguns exemplos que aí você vai ter que adaptar para a sua realidade, de como o João poderia deixar de ser só mais um e se transformar em um verdadeiro e grande negócio. Tá, Léo, mas e como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso escalando essa pirâmide aqui, que se você não conhece ainda, essa pirâmide ela apresenta os níveis de trabalho, que são o nível operacional, que é aquele que coloca a mão na massa mesmo, conforme as imagens aqui, né? Você opera o caixa, você ainda trabalha no estoque, você faz algumas compras, e isso tudo dá muita dor de cabeça. Ou você está no nível tático, que é o nível gerencial e executivo, onde você também tem um controle maior de tudo, você gerencia as pessoas, gerencia os processos e gerencia os resultados. Ou você está no nível estratégico, onde você se preocupa realmente com o que interessa, em pensar em como fazer o negócio crescer, em analisar os resultados, e aí com isso você vai comandar essas pessoas, vai comandar inclusive os gestores e vai ter uma qualidade de vida muito melhor e também muito mais dinheiro. Então o segredo para isso tudo é você conseguir escalar essa pirâmide aqui. E aí o primeiro passo para isso é você conseguir dar uma direção para o seu negócio, ou seja, você fazer um planejamento estratégico, definir para onde ir, o que fazer e como fazer. Então você ter lá um plano de objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, como você quer a sua empresa, o que você vai fazer para chegar lá. E falando em resultados, o próximo passo é validar tudo isso. Então você vai validar estruturando um planejamento financeiro, fazendo um budget, um orçamento da sua empresa e entender quais que são as metas e os indicadores que você vai cuidar, vai controlar, vai estruturar para que você consiga de fato medir todos os resultados e conseguir assim analisar os números do seu negócio para tomar as melhores decisões. E o próximo passo é você delegar, ou seja, você vai
estruturar um organograma da sua empresa e estruturar os processos. Isso é o mais importante para que você consiga, de fato, escalar aquela pirâmide lá de forma organizada, porque você vai definir quem faz, o que deve ser feito e como deve ser feito. E aí, depois que você tem isso estruturado, tudo fica mais fácil. E para fazer isso, nós utilizamos um método próprio, um método chamado MapaX, que é específico para você estruturar um organograma e também os processos do seu negócio. E aí, com tudo isso feito, você vai acelerar as suas vendas e isso tudo em conjunto vai potencializar o seu negócio. Então, você vai estruturar um funil e um processo de vendas e marketing eficiente, de forma que você consiga, também através de um método próprio da GESConver, o método 8C, vender mais, entender para quem vender, como vender, e aí sim você conseguir literalmente ter muito mais resultados. E aí, com tudo isso prontinho, é assim que o seu negócio vai ser. Vai ser visto como uma máquina de imprimir dinheiro, e eu não estou exagerando, porque não é sobre quanto dinheiro essa máquina imprime, que é o seu lucro, que é o seu resultado, mas sim o valor que essa máquina tem, e é assim que você transforma o seu negócio no seu maior patrimônio. Eu sei, parece bom demais para ser verdade e você deve estar pensando, Léo, mas você vai ensinar tudo isso sozinho? É claro que não. Nosso time de especialistas, professores, empresários, cada um dentro da sua especialidade, é que vai ajudar você e vai mostrar o caminho para você também chegar lá. E você também já vai entender melhor tudo isso, porque eu vou mostrar a nossa plataforma própria e também a trilha que você vai percorrer para chegar lá. Mas antes disso, eu quero que você já tenha um resultado depois dessa aula. Então, você já tem uma tarefa que você vai colocar em prática e já vai ver que isso vai te trazer resultados. O primeiro passo para você escalar essa pirâmide, para você fazer sobrar tempo e com esse tempo você conseguir entrar no programa, aprender e aplicar no seu negócio, é você mapear tudo que você faz. Então eu quero que você escreva em um papel, pode ser na mão mesmo, tudo o que você faz no seu negócio. E eu não estou falando de um geral, de eu compro, eu vendo, eu atendo e eu cuido do estoque. Eu atendo e eu cobro os clientes. Eu isso e aquilo. Não. Tudo. Detalhe por detalhe. Eu faço o orçamento, a cotação, eu envio o e-mail, eu lanço a nota, eu faço a compra, eu guardo no estoque, eu confiro a mercadoria, eu atendo o cliente, eu vendo, eu entrego, eu carrego no caminhão, o cliente vem até na minha sala, eu atendo ele, o cliente chama na rede social, eu respondo, eu que pago as contas, eu lanço no sistema, eu anoto no Excel, eu anoto no meu caderninho, na minha agenda, depois eu envio o boleto para o cliente, eu emito a notinha para o cliente, envio para ele, eu entrego na mão, se ele não paga, sou eu que cobro ele também, quando a gente fecha o contrato, eu que digito o contrato, então tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhe, você vai escrever, preferencialmente seguindo uma ordem lógica de como as coisas acontecem, você vai escrever tudo que você faz hoje no seu negócio, tudo detalhadinho, e aí você vê que é um monte de coisas e que você vai lembrar cada vez mais de mais coisas e vai encher cada vez mais a folha, e aí é que vem o que já vai te trazer um primeiro resultado e você vai perceber que vai começar a sobrar tempo e você vai perceber que estava fazendo coisas demais e que a maioria dessas coisas poderiam ser feitas por outras pessoas, que têm, inclusive, um tempo que custa muito mais barato que o seu. Então, você vai olhar para todos esses afazeres, todas essas tarefas, todas essas funções que você faz e vai delegar pelo menos 30% de tudo que você faz. Então, de todas essas dezenas de tarefas que você acabou de escrever aí, você vai
delegar, passar para outra pessoa fazer pelo menos 30%. E isso faz todo sentido, porque afinal, quanto custa o seu tempo? Pega aí uma calculadora e divide o lucro da tua empresa mais o teu prolabore ou mais o teu salário, ou seja lá o que for, todos os teus ganhos oriundos da empresa, divide por 160 horas, que é o que você trabalha. Veja quanto você ganha por hora. E agora, pegue e faça a mesma conta, o mesmo cálculo para um funcionário que ganha bem menos, um salário mínimo, 2 salários mínimos, e veja quanto custa. Agora vê tudo que você faz que ele poderia estar fazendo. Você está vendo como você está perdendo tempo e dinheiro, porque muitas das coisas que você faz poderiam ser feitas por outras pessoas, e isso vai te dar mais tempo e também vai te dar mais dinheiro, porque o tempo daquelas outras pessoas é mais barato. Então, essa é a sua primeira tarefa. E aí, agora eu vou te mostrar o nosso método, a trilha que você vai seguir aqui dentro do programa de organização e aceleração de negócios da Gesconver. Você vai aprender empreendedorismo. Na época nós faturávamos 300 mil reais, mês 400 no máximo. Em 6 meses a gente passou para 3 milhões de faturamento. Administração estratégica. Empresas que conseguem aliar cultura forte com a estratégia bem definida chegam mais longe. Que os processos eles têm que estar tão bem definidos, a tua empresa tem que estar funcionando tão bem ao ponto de você poder simplesmente só dormir. Gestão financeira. A empresa que entra mais dinheiro do que sai também se mantém, não é? Porém, você pode ter muito mais resultados do que você está tendo. Façam simulações, façam perspectivas. No próximo ano eu quero faturar tanto. Nesse ano eu estou faturando tanto. Tem um ditado que a gente fala o seguinte: quem paga mal, paga 2 vezes. Melhor do que lucrar é gerar valor. Transformar a sua empresa em um patrimônio. Gestão operacional. Isso fez com que qualquer gestor, qualquer empreendedor, qualquer dono de negócio precise ter uma visão sistêmica. Vendas. Mas quando nós entendemos que existe um processo, desde a hora de fazer a prospecção, apresentação do produto, conexão, fechamento, contorno de objeções, você já extraiu um algo a mais dele, que é o quê? Uma possível nova venda. Quase certa. Mas você ainda pode extrair muito mais, que é o quê? Marketing. Quando a gente para de pensar em atender quem vem e começa a mudar o foco para atender quem eu quero atender, as coisas mudam um pouco de caminho. Eu quero saber de você o seguinte: afinal de contas, o que é marketing? Afinal de contas, a gente precisa saber o que é marketing. Porque, afinal de contas, todas as pessoas de uma empresa trabalham no departamento de marketing. Eu vou provar isso para você. Habilidades. Você não pode sempre estar fazendo coisas só urgentes e importantes. Isso significa que você ou o seu projeto está desorganizado. E muito mais. E essa é a nossa plataforma própria e exclusiva do programa de organização e aceleração de negócios da Gesconver. Esses são alguns dos especialistas que vão mostrar esse caminho para você e vão te acompanhar nessa jornada. E essa aqui é a trilha que você vai seguir. Você vai ter acesso a conteúdos de todos os níveis, nível operacional, nível gerencial e também nível estratégico, além, é claro, de conteúdos complementares como estudos de caso, mentorias e também materiais extras. E além disso, você também vai ter acesso a conteúdos em ordem, veja que estão até enumerados, de todos os departamentos e setores de uma empresa. Ou seja, você vai ter conteúdo sobre administração, finanças e planejamento, sobre gestão operacional, gestão comercial e vendas, marketing e também conteúdo sobre negócios e empreendedorismo e também todas as habilidades que todo empresário, gestor, vendedor ou qualquer
pessoa precisa ter para conseguir executar tudo isso e também aplicar no seu negócio. Além disso, você vai ter acesso aos nossos métodos exclusivos, que é o método Mapa X de gestão eficiente e também o método 8C de vendas e marketing, além, é claro, da transição estratégica que você vai fazer justamente para você escalar a pirâmide e chegar até os conteúdos estratégicos. A nossa plataforma também apresenta os cursos e conteúdos por meio do nosso mapa de aulas, que tem uma lista de aulas e também mostra todos os cursos de forma que você vai ver a ordem certinha que você precisa seguir, quanto de cada curso você já fez, quanto falta, como está o andamento, e isso tudo vai também facilitar a sua jornada. E o melhor, diferente de uma faculdade ou um programa de consultoria, onde você demora meses ou anos para aprender e muitas vezes ainda nem aprende tudo de forma tão prática, aqui você vai aprender tudo isso e muito mais apenas em algumas horas, porque os conteúdos são extremamente práticos, com um plano de ação e todas as ferramentas necessárias para que você consiga aplicar no seu negócio. E agora que você já entendeu todas as bases do que eu te passei aqui, você deve estar se perguntando, mas Léo, quanto que custa tudo isso? Já está bom demais para ser verdade, o preço deve ser muito alto. E é claro que se você comparar com faculdade, com consultoria, com mentoria, com outros cursos por aí, com outros programas por aí, o valor sim, ele tende a ser muito caro, até porque você pode fazer de casa, do trabalho, online, de onde você quiser, em qualquer tempinho que sobre no seu dia a dia. A tendência é que o ProAn seja ainda mais caro, custe 10, 20, 30 mil reais, mas a boa notícia é que não é. E se você entrar no ProAn agora, você vai ter acesso aos 8 cursos fundamentais, aos 3 cursos com método de nível gerencial, a todas as aulas de ultra aprendizado de nível estratégico, com novas aulas todo mês, e tudo isso com 4 mil reais de desconto. Até quando? Não sei. Então, quanto que vai custar, Léo? Bom, aí você vai ter que clicar aqui embaixo para descobrir. Mas antes disso, para você aí que já está pensando em desculpinhas para não entrar no programa, diz que não tem tempo, bom, só com essa atividade que eu pedi para você fazer, você já vai ver que vai sobrar muito tempo no seu dia a dia. E se você ainda acha que não vai ter tempo, bom, é justamente por isso que você precisa fazer o ProAn, porque aqui você vai aprender a ter tempo, estruturando processos e também aprendendo a ter produtividade. E para você que não tem dinheiro, primeiro de tudo que isso não é um custo, é um investimento. Segundo, que é um valorzinho baixo que você vai conseguir incluir tanto no seu bolso quanto no fluxo de caixa da sua empresa. Eu garanto para você que você vai conseguir incluir. Para você que acha que talvez não seja o momento, eu te pergunto, quando que não é o momento de organizar a gestão e acelerar as vendas, potencializar o seu negócio? Se não for agora, vai ser quando? Isso também é só mais uma desculpinha. Para você que acha que não consegue, lembra de como eu comecei lá atrás, não sabia vender, aprendi a vender. Não sabia gerir, aprendi a ser gestor. E outra, nós temos membros de mais de 60 anos de idade aqui. Homens, mulheres, meninos, meninas, todos. Para todos, o único critério é simplesmente querer e fazer a sua parte. Você já começa agora, deixando de ser do time que espera acontecer para o time que faz acontecer. E aí você vai ver como isso vai potencializar os seus resultados. E para você que acha que isso não se encaixa na sua realidade, no seu modelo de negócio, na sua empresa, nós já atendemos, nós já temos membros de praticamente todos os modelos e tipos de negócio e áreas de atuação que você possa imaginar. Comércio, indústria, serviços, profissionais liberais, todos estão no ProAn, todos estão tendo resultados. E se você ainda não está satisfeito, você tem 7 dias de garantia. Então você pode ir ali, comprar agora
E se você não gostar, daqui 7 dias você só manda um e-mail, diz que não gostou, e aí a gente devolve o teu dinheiro sem nem pedir por quê, tá bom? Então você ainda tem isso, você pode fazer esse teste. E aí, como bônus, para finalizar, você vai ter acesso ao curso O Bom e Velho Marketing com o Ricardo Poli, um dos maiores nomes do marketing do Brasil, tá certo? Isso já está incluso para você que vai entrar para o ProAm agora. E aí, de que lado que você vai ficar? Com os que contam com a sorte e deixam acontecer? Ou com os que fazem acontecer e constroem verdadeiros negócios, têm uma gestão eficiente, têm processo de vendas e assim multiplicam seus resultados e potencializam os seus negócios? Clique aqui e faça parte do ProAm. Seja mais um membro e você será muito bem-vindo. Te vejo lá, até mais!